A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta de sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e principalmente sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Neste vídeo conheceremos um pouco sobre quem foi Ruth na Bíblia. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. O significado do nome Ruth é discutido entre os estudiosos, porém há uma possibilidade do hebraico Ruth ser derivado de Reut, que significa algo como companhia feminina. Ruth se casou com 2 fazendeiros judeus, primeiro com Malom, livro de Ruth capítulo 4 versículo 10, depois já viúva casou-se com Boaz. Malom era o filho primogênito de Elimeleque e Noemi, e Boaz era um parente de Elimeleque. O relato bíblico nos revela que 2 filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas vindos de Judá e partiram para Moabe durante um período de fome. Isso significa que a família de Elimeleque havia ignorado o mandamento que proibia o relacionamento entre judeus e moabitas, segundo Deuteronômio capítulo 23, versículos 3 e 4. Talvez eles não tivessem conhecimento dessa proibição, embora essa possibilidade pareça pouco provável. Elimeleque acabou morrendo e em seguida seus 2 filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua terra natal e, com isso, ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, a cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi. Ele comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu Deus a favor do Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. É nesse contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: "Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés de seu nome. Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio sustento para ela e para sua sogra. Ruth então foi respigar no campo de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Segundo o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 11. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz e se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion, e, apelando para o casamento levirato, se casar com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada
Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e esse deveria declinar do seu direito para que Boaz pudesse casar com Ruth. Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu direito como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu seu lugar e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 ao 10, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz se casou com Ruth, e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada e ela foi a sua ama. Obed veio a ser avô do rei Davi. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus e no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Na história de Ruth podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os seus propósitos. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.